Que amadorismo é esse, gente? Que amadorismo é esse do Corinthians? Rapaziada, e a treta entre Corinthians e Bahia? O clube tricolor pagou a multa de Cauê Furquim, jogador de 16 anos, e acertou sua contratação. O Timão acusa o clube de aliciamento, pois contratou o jogador sem comunicar o time do Parque São Jorge, apenas depositou a multa. Essa história ainda vai longe. Deixa o like, se inscreva no canal e bora entender toda essa treta. Que é o fato as regras fazem parte do regulamento da CBF, FIFA e Lei Geral do Esporte, que o Bahia não poderia, né, mesmo pagando a multa rescisória, negociar diretamente com o jogador e sequer informar o Corinthians. O Corinthians se baseia muito nisso, né, porque também não tem como provar que o jogador está sendo usado como ponte para o Manchester City da vida, por exemplo. Então, o Corinthians se baseia mais nessa questão, né, do Bahia ter ido diretamente no jogador, né, acusando o Bahia de aliciamento e não passando pelo clube, tá? Um outro problema, que é a atualização da lei, que muito provavelmente vai precisar ser feita, né? A CBF vai precisar entender, né, se realmente isso pode passar a ser usado como mecanismo para grupos internacionais virem aqui e levar as nossas joias pelos preços da multa nacional e tal. Então a CBF, cara, vai ter que cuidar disso. Mas nesse momento, gente, esse é um assunto que não cabe nesse caso. Porque quem tá pagando a multa é o Bahia. Como que o Corinthians tá falando que o cara, na verdade, tá indo pra fora e o Bahia vai ser só? Não sei. Ele não vai jogar no Bahia? Eu entendo que sim. Evidente que se ele for transferido, assinarem lá no BID, Bahia, não jogar uma partida e já ir direto pro City, é evidente que vai ficar configurado uma maneira de você fugir das regulamentações. Mas da onde que o Corinthians tá tirando isso? Porque assim, o jogador atuar lá por um ano, depois ir pro futebol internacional, é algo que aconteceu na história inteira do futebol brasileiro. Fazendo o caminho inverso, inclusive em 99% das vezes. Se não 100%. Os clubes que tinham mais dinheiro aqui do Sul, Sudeste, iam no Nordeste buscar jogador barato para fazer dinheiro com eles depois. Então, hoje, você não pode dizer, nesse aspecto, que tá acontecendo alguma coisa errada. Ah, precisamos atualizar as leis. Beleza. Acho que o futebol brasileiro precisa atualizar um monte de situação aí de fair play, Mas nesse momento, o Bahia foi lá, depositou. Ah, mas o Bahia é do Grupo City, aí o Grupo City... Ah, gente, sabe? E aí chegamos na outra ponta da história. Tem mais uma ponta ainda que é a do jogador. Mas vamos chegar na ponta do clube, do Corinthians. Que amadorismo é esse, gente? Que amadorismo é esse do Corinthians de colocar um jogador em 2 jogos profissionais, de relacionar um cara que todo mundo sabe lá na base que tem um potencial enorme, e você relaciona o cara para 2 partidas que, pô, evidente que todo mundo vai começar a olhar e já estavam olhando mesmo antes, mas aí vira, sabe, um negócio muito maior ainda. Com um salário de R$7 mil? Que amadorismo é esse, cara? Desculpa, velho. Aí é um negócio de iniciante. Aí você vai ver lá a entrevista do diretor da base do Corinthians, do tal do Nenê do Posto. Então, mas a gente tava conversando com os empresários dele, os empresários falaram que não, tá tudo certo, tal. Pô, velho, o futebol tá cheio de situações que você tem que ter o contrato, que você tem que, né? Lado do Bahia. O Bahia entende que tem alguma fragilidade jurídica do Corinthians para entender que ele não cometeu nenhuma ilicitude. Mas acho que tem que discutir isso legalmente. O Samir falou uma coisa que eu acho muito importante, não deste caso Corinthians-Bahia, que tem que se resolver se o Corinthians deixou de pagar alguma coisa. Se bem que tem algumas coisas que são muito bizarras, mas são naturais há 30 anos, não é de hoje, né? O Samir acabou de falar.
o jogador de 16 anos ganha R$7.000 por mês. E o Osmar Stabile chamou para conversar se ele podia subir o salário para 40 ou 50 mil reais. Se você pensar na realidade do Brasil, o menino de 16 anos ganhar R$7.000 é um absurdo, levando em consideração que pessoas de 50 não ganham 2 mil. Mas é o mercado. É assim que funciona. E ele ganhar 40, 50 mil é a proteção que o Corinthians tem. Se você não subir o salário e a multa para o mercado nacional é de 14 milhões e o Bahia quer pagar, ótimo. Tá tudo certo. Se o Corinthians cometeu algum deslize em pagamento de fundo de garantia ou de algum pagamento anterior, que é o que o Bahia pode se basear, o Bahia está no negócio, no valor dele. Acho, como eu disse ontem, que o melhor cenário seria dizer: Corinthians, é o seguinte, eu vou contratar teu jogador. Vou fazer uma proposta e avisar, e no diálogo você resolve o problema e não cria esse atrito diplomático. Na lei, não tem nada de ilegal no que fez o Bahia. Uma coisa que alguns jornalistas colocaram nesse debate que eu achei interessante, mas hoje a lei não é essa, então não tem nada de ilegal que o Bahia fez, é que assim, as coisas vão mudando, vão atualizando. O Vampeta falou aqui das SAFs, é uma coisa nova. O Bahia, ele faz parte hoje do Grupo City, que é uma rede multiclubes internacional. Tem clubes espalhados pelo mundo no Grupo City, o principal Manchester City, mas eles têm aí, sei lá, uns 20 clubes no mundo por aí, algo próximo disso. Existe a multa que é para o mercado nacional e para o mercado internacional. Tem toda uma lei, uma legislação em torno também da idade do garoto, quando ele pode fazer contrato profissional, quando não pode. A multa para o mercado nacional, ela é mais baixa do que para o mercado internacional. O Grupo City agora, né, para o Bahia, a princípio, está comprando o garoto. Mas daqui a pouco, esse garoto pode estar jogando, se o moleque arrebenta, ele pode estar jogando no Girona, no Manchester City, pode estar em algum lugar. Ou seja, ele foi comprado por um grupo internacional. Como as coisas vão mudando, às vezes algumas leis podem ser atualizadas. Eu acho que aí vale sim um debate pensar. Tá bom, a multa é para o mercado nacional, mas quem está comprando tem time no mundo todo. Então, fica mais barato, às vezes, comprar o garoto, botar num clube nacional, como no caso o Bahia, e depois de uns anos ele está jogando pelo mesmo grupo, só que em outro lugar, pode estar jogando em outro país. Então, há que se discutir sim se essa multa para o mercado nacional, ela vale também para fundos internacionais. Porque, a princípio, o menino vai jogar no Bahia. A princípio, é uma transferência do Corinthians para o Bahia. Mas ele está sendo comprado por um grupo que daqui a pouco pode colocá-lo no Manchester City. E aí, rapaziada, o Corinthians bobeou ou o Bahia que foi muito esperto? Deixem nos comentários a opinião de vocês. E não se esqueçam de curtir e se inscreverem no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!